A mitologia pode nos ensinar ou nos ajudar a lidar com a morte. Eu vou comentar nesse vídeo sobre a Ilíada. A Ilíada e a Odisseia são consideradas as duas primeiras obras literárias da Europa. Mas antes de serem escritas, elas eram parte de uma tradição oral e muito importante. Ambas formaram a base cultural grega e europeia e, portanto, ocidental. Acredita-se que elas eram contadas em festivais religiosos que duravam de 3 a 4 dias. Afinal de contas, eram obras longas. Mas não eram textos sagrados. Nesses festivais, elas eram contadas porque elas ensinavam comportamentos apropriados, aquilo que se deveria esperar de um grego educado. E essas duas obras foram escritas entre o século V e II a.C. A Ilíada, como eu falei, é uma obra muito grande, então não vou contá-la aqui, o espaço é pequeno. Eu vou contar uma parte da Ilíada, que na verdade talvez seja a parte mais importante, que é a história de Aquiles. Aquiles era o guerreiro mais importante dos gregos nessa guerra contra Troia, que é a história da Ilíada. E havia uma profecia de que Aquiles iria morrer jovem e em um campo de batalha. E o próprio Aquiles sabia dessa profecia. Aqui talvez seja importante dizer que, para os gregos, o destino humano estava exclusivamente nas mãos dos deuses. Não se podia fazer absolutamente nada contra essas profecias. Como Aquiles era o melhor guerreiro grego, ele era fundamental no campo de batalha. Mas acontece um conflito entre ele e Agamenon, e que eu vou pular essa parte, porque senão também estenderia esse vídeo por muito tempo. Mas acontece um conflito entre Aquiles e Agamenon, que é o líder grego nessa guerra, e Aquiles se retira do campo de batalha. E isso representou um grande impasse para os gregos. Eles sabiam que sem Aquiles eles perderiam a guerra de Troia. Para entendermos o contexto e a mensagem que a gente pode aprender com isso, é necessário que eu fale de duas palavras gregas, timê e kleos. Eu não sei grego, então não sei se minha pronúncia está correta. Timê ou timé é honra. Em uma batalha, depois que se conquista uma cidade ou um reino, era comum que essa cidade ou esse reino fossem saqueados. E os produtos desse saque eram distribuídos entre os guerreiros. Aqueles que mais lutaram, aqueles que foram mais decisivos para a vitória, recebiam mais produtos de saque. Portanto, eles tinham mais timê ou timé. É importante ressaltar isso, porque essa honra ela não poderia ser distribuída por todos de maneira igual. Então, se um guerreiro recebesse mais, outro guerreiro receberia menos. Isso fazia parte do jogo, fazia parte da cultura e era aceito por todos. Então, aquele que recebesse mais tinha méritos por isso. A outra palavra grega, kleos, significa glória. E significa aquilo que as pessoas falam de você ou vão falar de você após a sua morte. Porque na época de Homero, essa era a ideia grega de imortalidade. Não imortalidade da alma, do espírito, mas imortalidade do seu nome. Nesse momento cultural, após a morte das pessoas, a alma delas ia para o reino de Hades e ficava ali de uma maneira abúlica por toda a eternidade. Mas o nome das pessoas é que sobrevivia. A cultura grega era uma cultura da vergonha. Em uma cultura da vergonha, a sua dignidade depende de como a comunidade te vê. Então, voltando para o dilema de Aquiles. Quando ele se retira do campo de batalha,
ele decide ter uma vida longa, mas sem timê ou timé. Uma vida sem honra. Quando ele retorna para o campo de batalha, e eu vou pular essa parte também para não estender muito esse vídeo, Aquiles aceita a sua condição humana. E o que significa? Aceita a sua morte. Então, muitos estudiosos consideram essa passagem na Ilíada como uma espécie de poema sobre a morte. Se você assistiu o filme A Última Tentação de Cristo, você vai identificar esse conflito de Aquiles com o conflito que Cristo vive no filme. E que Judas é que faz com que ele resgate a sua dignidade. A mensagem que a gente pode aprender com esse dilema de Aquiles é: ou se vive uma vida heróica, no sentido de enfrentar os seus desafios internos e externos, ou se vive uma vida na mesmice, conformado de uma maneira passiva. Também acho que vale a pena ressaltar uma coisa: nenhum relacionamento pode nos dar timê ou timé ou cleos. A alma busca realizações e não companhia. Eu digo isso porque na nossa cultura, e você vê isso muito nas músicas, nos filmes e em outras obras culturais, se exalta muito a questão do amor. Uma dependência amorosa de alguém. Isso não existia no mundo grego. O paradoxo da morte, segundo Homero, é que só se atinge a imortalidade quando se quer morrer, ou quando a morte é digna. E isso nos traz reflexões profundas, sérias, complexas, porque uma vez que a medicina tem avançado tanto, nós estamos vivendo mais. E doenças como Alzheimer nos colocam diante desse paradoxo da morte que Homero nos propõe. Como você quer morrer? Acho que também vale a pena ser salientado que na cultura grega nenhum deus ou deusa podia ter timê ou timé ou cleos. Afinal de contas, eles eram imortais. Eles não sofriam, eles não tinham medo da morte, porque eles não morreriam. Em outras palavras, eles não precisavam demonstrar coragem ou fazer um alto sacrifício, como nós mortais precisamos. Uma morte digna significa lutar por um ideal, fazer algum sacrifício pessoal. Uma morte digna é aquilo que faz com que as pessoas te admirem depois, com que seu nome seja lembrado como uma referência. Então, uma morte digna é aquilo que faz com que não só a morte tenha sentido, mas toda uma vida tenha sentido. E aquilo que faz com que as outras pessoas te admirem. Não porque você foi uma pessoa bacana, mas por um exemplo, por um modelo que você deu. E talvez possamos também fazer aí um tipo de analogia. Na Ilíada, no campo de batalha, os deuses também participam dessa luta. E a analogia possível é que talvez Homero tenha colocado os seres humanos entre duas categorias: os guerreiros e os deuses. Nesse sentido, os guerreiros são aqueles que estão, numa linguagem da psicologia junguiana, procurando o seu processo de individuação. E os deuses são aqueles que estão fingindo que estão lutando, que estão tendo uma vida acomodada ou acovardada. Portanto, talvez a mensagem maior da Ilíada possa ser essa: você está vivendo sua vida com dignidade ou você se acomodou? E observe que isso independe do seu patrimônio, depende, claro, de quanto dinheiro você tem no banco. E vale a pena lembrar que Sócrates tem um pensamento parecido. Uma vida não examinada não vale a pena ser vivida. Um abraço e até o próximo vídeo, daqui a 2 semanas.